Moata, o nosso país está a atravessar uma crise aí, uma epidemia de cólera. Não sei se estes dias o Ministério da Saúde já conseguiu dar uma resposta ou a situação ainda é crítica. E que reflexão traz e que opinião trazes desta situação que estamos já no século XXI, são problemas que a própria África combatia nos anos era mais agudo nos anos 90, né, e mesmo nós vemos que nos anos 90 combatemos muito a cólera, mas surpreendentemente a cólera volta. E muita propaganda, gastar tantos dinheiros em construir, grandes hospitais, mas, em termos de prevenção de saúde pública, estamos aí com este problema. Moata, o que é que tens a dizer? Bom, Álvaro, na verdade, como descreves, a cólera deveria ter sido uma doença já quase que inexistente no nosso contexto. Infelizmente, hoje ela ainda é real e é com bastante pesar e vergonha até termos de falar ainda sobre cólera. Alguém dizia que, pá, olha, querem medir, querem compreender o nível da nossa pobreza, subdesenvolvimento, e vemos as doenças que nós temos hoje. Como é que uma pessoa, um país ainda esteja preocupado com a cólera? Portanto, a cólera é igual às outras doenças que hoje assolam os angolanos, como é o caso da malária e a febre amarela, que já assolou muitos angolanos, sobretudo cá em Luanda, em Uhum, 2016 concretamente. uhum, São as consequências das políticas públicas ligadas à saúde. Nós não temos uma saúde preventiva. E não havendo uma saúde preventiva, é difícil controlar essas doenças logo de início. hum, Mas, mais do que não termos um sistema de saúde preventiva em Angola, nós não temos medidas públicas que possam efetivamente travar isso, como é o caso da cólera, estamos aqui a dizer. Uma das consequências da cólera é o facto das pessoas estarem a consumir água imprópria. E a água hum, imprópria, ela é resultado de um canal por onde passa, que não é adequado para o consumo, né? E hum, temos um sistema precário de saneamento básico, isso é uma das consequências. Nós ainda vemos bairros sendo erguidos próximos dos lixos, vemos pessoas recorrendo ao lixo para se alimentar, ou seja, fizeram do lixo um refeitório, um espaço de aquisição de alimento para as famílias. Portanto, há um conjunto de situações que têm estado a concorrer para que nós pudéssemos, então, vivenciar, experimentar essa questão crítica, vergonhosa, que ainda Angola tem estado a se debater. E, mais do que isso, é o facto de que isso não ter consequências a uhum, quem tem responsabilidade da resposta, né? A ministra da Saúde, ao ministro de Energia e Águas, ao ministro de Construção e Urbanismo. Portanto, esse acúmulo de inconsequências tem trazido consequências às famílias. Portanto, famílias uhum, perdem os seus entes queridos, mas, em contrapartida, os ministros não são responsabilizados. Em questões normais, deveriam ser responsabilizados, porque não é normal, num contexto como este, termos pessoas morrendo porque não têm acesso à água potável. uhum, E o mais uhum, grave ainda uhum, é que nós somos um país rico, temos muitos rios, portanto, há aqui uma camada hidrográfica muito vasta que poderia atender exatamente as populações. Infelizmente, nós ainda consumimos água dos tanques, consumimos água dos rios, consumimos água das cacimbas. Portanto, até lá onde há muitos rios. Eu dou aqui um exemplo, por exemplo, da minha terra, no Uís, em Negás, concretamente, temos aham, rios, mas ainda em Negás, a realidade de muitas famílias é consumirem água que tiram das cacimbas. Portanto, é uma situação crítica, infelizmente, e nós não poderíamos achar isso como normal. Isso demonstra claramente a incompetência que há em relação às respostas políticas sobre os assuntos sociais, hum. que são drásticas e têm como consequência isso que nós estamos aqui a ver: gente morrendo porque não tem acesso à água potável.
E mais, há um índice muito elevado em relação a isso, sobretudo quando se pensa na questão da cólera, é o facto como nós estamos a lidar com ela. Portanto, achar que nós resolveremos o problema da cólera distribuindo. Vê? O próprio governo está a distribuir água das cisternas, que já diz tratada, às populações. Quando deveria estar preocupado a criar uma medida política consistente, que depois de passar o surto de cólera, as populações não puderem vir experimentá-lo novamente. Portanto, estamos aqui a dar, para uma questão muito grave como esta, soluções mitigadoras, soluções que não têm eficiência alguma, que 2 ou 3 anos, ou mais até, ou menos que isso, as pessoas poderem voltar a vivenciar essa experiência péssima de estarem a morrer porque têm cólera, porque não consumem água potável, porque convivem com lixo, porque comem o que tiram do lixo. Portanto, temos aqui um conjunto de situações que acabam dando esses resultados todos. Portanto, é crítica falar sobre a cólera, é muito triste. É muito triste. E depois tem a questão que é do bolo no Orçamento Geral do Estado, que o Ministério da Saúde continua a ser um daqueles ministérios que sofre, embora termos visto aí estes investimentos. Agora, estes investimentos de construção dos hospitais, Moata, será que descobriu-se de onde vem este dinheiro? Porque houve um hospital, por exemplo, em Cabinda, o governo tinha feito muita propaganda. Vamos construir o hospital de Cabinda e tal. O presidente foi lá até inaugurar. Depois ficamos a saber que era hospital financiado por era um financiamento da Inglaterra, Estrangeiro, do Reino da Unido. Inglaterra. Sim, sim. Pois. Será que todos os outros hospitais que foram erguidos pelo país era dinheiro do governo ou também são fundos de doações, de programas, de fundos, digamos, sim, fundações aí estrangeiras? Será que é mesmo dinheiro do Orçamento Geral do Estado? Bom, Álvaro, eu acho que, independentemente da fonte de financiamento para a construção dos hospitais, o grande problema está na falta de vontade política em começar a resolver questões pontuais. Para mim, a solução seria, de uma vez por todas, e o governo devia aprender com a insistência nesse modelo de governação centralizado, e, sobretudo, na política que ele adota para o financiamento de políticas públicas que acabam promovendo a corrupção, a medida que deveria tomar, se tivesse vontade política, era efetivamente municipalizar os serviços básicos. E aqui tem a ver com a questão da educação, a questão da saúde. Para isso, tem a questão do que nós, infelizmente, ainda temos uma realidade em que o intervencionismo internacional tem se registrado grandemente nos setores sociais. E aqui tem a questão da saúde também. E esses setores têm estado a receber muito financiamento e alguns financiamentos não são conhecidos por nós. E o governo serve-se disso para fazer a sua bandeira de campanha. E porque tem estado a aplicar mal, as consequências são essas. Se tivessem aplicado partindo do princípio segundo o qual que a questão, por exemplo, a saúde, vale mais a prevenção do que correr atrás do prejuízo, como está a acontecer hoje, nós teríamos algumas soluções já dadas lá onde está a população. Estamos preocupados com os hospitais grandes para impressionar. Ou seja, o hospital grande, dizem os peritos na matéria, não resolve o problema. Porque o cidadão que é acometido com uma doença no bairro e que o hospital que vai responder, vai dar resposta à situação que ele passa, dista a 15 quilômetros, numa condição em que não tem estrada, até chegar ao hospital, o risco de chegar grave ou sem vida é maior. É maior. É maior. Então, em questão de obras públicas, investimento nas obras públicas, principalmente as vias terciárias, secundárias. Zero. E, portanto, quando você deixa de resolver um problema, você
traz outro problema. Quando resolver o problema, você apela para uma solução, ou seja, você constrói um posto de saúde na comunidade. Você está dando solução para que esse doente, esse cidadão, esse morador, não vá ao hospital maior porque tem paludismo. Há situações que os postos médicos podem muito bem responder, e aqui está a necessidade da municipalização. Isso passa por uma situação, por uma medida política. A falta de saúde é uma consequência da má decisão política. E ter condições de saúde nas comunidades também passará por uma decisão política. O governo tem que decidir o que é que ele quer. Uma decisão que não só desmascara o modelo ineficaz de governação, ou uma decisão que possa efetivamente produzir resultados. E a produção de resultados aqui é na medida em que o cidadão consiga sentir efetivamente a presença do Estado quando tem necessidade de alguma resposta. E aqui o nosso problema é isso. Nós estamos muito preocupados a impressionar com hospitais grandes, e deixa-lhe dizer, a denúncia dos médicos que fazem em relação a isso é que esses hospitais grandes estão sendo construídos, colocam maquinaria de ponta, não temos pessoal técnico para fazer o manuseio dessas máquinas. O governo, vangloriou-se com as tais cirurgias robóticas, quando não temos na comunidade postos de saúde. Portanto, o que é que nós queremos, na verdade? É que as pessoas adoeçam, chegam gravemente nos hospitais, não encontram médicos capacitados e morram. Esta é a única resposta que nós temos em relação a isso. Portanto, é inútil esse investimento que está a se fazer para a construção de grandes hospitais, e porque temos um déficit muito grande de médicos também, né? O médico é mal pago, e quando há médico, não há condições para que o médico consiga efetivamente trabalhar, né? Há médicos que reclamam que fazem mais do que deveriam fazer, e muitos até usam os seus próprios meios para atender, para suprir a ausência do Estado naquele local de trabalho, naquele hospital. Portanto, é uma situação grave que se vive em relação à saúde, para não generalizar em relação ao setor social, que é o setor precário. E aqui, quando fala do orçamento geral do Estado, basta compararmos. O país, o governo está mais preocupado com o exército quando já não há guerra armada, mas está a promover em contrapartida a guerra social, não querendo investir no setor social. Não querendo investir no setor social é promover a guerra social, e as consequências que nós temos é isso. Pessoas morrendo porque não consomem água potável. Mas agora, este problema da prevenção, saúde preventiva, passa necessariamente, para a sua eficiência, passa necessariamente pelas autarquias. Quando tu falas a municipalização, não é? Não temos postos médicos. Caso o país estivesse já no regime das autarquias, acreditamos nós que haveria maior poder na administração local, e a administração local estaria, digamos assim, mais diretamente com as preocupações da comunidade, e as exigências para responder os problemas da comunidade seriam, digamos assim, superiores, e ali iríamos começar a resolver o problema da população. Agora, deixar sempre todas as decisões no central é complicado. Por exemplo, quando há noticiário em Angola, na televisão pública, nunca nos detalham o problema da saúde em Xongoró, e nunca nos detalham o problema em Bocoio ou então em Kazombo. Está a ver? É tudo, quer dizer, quando há noticiário, o Ministério da Saúde, a ministra, ela não tem pernas para estar em todo canto. Em Kazombo, nesse momento, se formos lá, temos problemas terríveis. Por que não se relata o que se está a passar em Kazombo? No Negás tem problema. Por que não se relata os problemas? Como é que se está a combater o problema de saúde pública em Negás, no Quimbele, no Coimba? Está a perceber, Moata? Portanto, as autarquias, esperemos que, não sei, faltam 2 anos, temos que dizer que as autarquias nesta legislatura, ou melhor, neste mandato presidencial, não haverá autarquias. Eu não sei, vamos falar depois, mais para lá, mas eu te pergunto já agora,
Eh, o que é que vocês acham e como se pode desbloquear essa situação das autarquias? Bom, deixa só reforçar aqui a questão da municipalização. E concordo consigo que a municipalização passará necessariamente pela instituição das autarquias. Mas a importância do que eu coloco aqui sobre a municipalização dos serviços básicos, sobretudo de saúde, é fundamental porque, mais do que prevenir, promove a qualidade de vida dos cidadãos. O que nós não temos hoje. Mais do que prevenir doenças, promove a qualidade de vida dos cidadãos. E como também reduz o risco dos cidadãos adquirirem doenças. Porque ali um espaço de prevenção, através de campanha, através de vacinações constantes, isso não existe. Para existir uma vacinação lá em Negás, é preciso que a ministra se pronuncie. Quando deveria ser responsabilidade do próprio município. E por isso mesmo, quando se pronunciam para essas campanhas, nem todas as pessoas são alcançadas. Como disse mesmo, a ministra não tem pernas para estar em todo lado. O nosso maior erro, o erro do governo, é achar que a omnipresença do Estado é a solução para a resolução dos problemas do Estado, quando não é verdade. Quando não é verdade. Portanto, aqui as autarquias é fundamental que elas sejam efetivadas. E respondendo à tua questão, como fazer isso? Álvaro, ficou mais do que provado, está mais do que provado, que hoje o assunto sobre as autarquias saiu da alçada dos partidos. Já não são os partidos que falam sobre as autarquias, são os próprios cidadãos que falam sobre as autarquias. Pelo que parece, o que eu compreendo, os cidadãos perceberam a importância das autarquias. E também não o perceberam porque o governo teve a liberdade de explicar o que são as autarquias. Perceberam fruto do sofrimento que os angolanos passam e a percepção da ausência do Estado que eles têm lá nas suas comunidades. Percebem que o Estado não existe. Existe um povo que se organiza por si, é um povo que coordena as suas atividades comunitárias, mas que não sentem a presença do Estado lá. Não tem água, não tem escolas, não tem educação, não tem saneamento básico, não tem segurança pública, não tem eletricidade. Isso tudo fez perceber ao cidadão de que o Estado precisa estar. Mas não precisam de um Estado omnipresente, precisam de um Estado presente, de um Estado concreto, real. E se os angolanos perceberam isso, então significa dizer que estamos em altura, o governo está em altura de perceber e deixar de ser teimoso que a institucionalização das autarquias locais é uma questão da agenda nacional, mais do que ser um imperativo constitucional, porque está na Constituição. Portanto, o governo não pode achar-se vaidoso demais ao ponto de atropelar a Constituição e depois de respeitar a vontade soberana do povo. O povo quer autarquias. Mesmo aquele pai, aquela mamã que não compreenda nada sobre Constituição, mas sabe que a ausência do Estado tem feito com que seu filho não vá à escola, tem feito com que ele não tenha iluminação elétrica na rua ou na sua casa, tem feito com que não haja segurança pública no bairro. Portanto, eles perceberam isso. O que se quer é que haja efetivamente o Estado, né? Aquilo que nós consideramos em ciência política do Estado necessário. O Estado necessário, isso não existe. Portanto, precisamos que o Estado seja efetivo lá na localidade. E como o povo percebeu, a única forma de resolvermos isso é o povo aqui começar a ganhar, que já ganhou maturidade, mas transmitir para fora que esta maturidade é efetiva, reivindicando, exigindo, que não obriguem que apenas os partidos assumam esta bandeira, como disse. Hoje o debate sobre as autarquias já não é um apanágio exclusivo dos partidos, todo mundo fala sobre as autarquias. Então, só precisamos nos organizar como povo para exigirmos esse direito e vermos de que forma lutar. Do ponto de vista das instituições, isso não vai funcionar. Já sabemos que não vai funcionar. Porque quem tem que lutar nas instituições é aquele que tem legitimidade para o efeito. No caso, a Assembleia Nacional. Moata, nós não estamos também perante a uma
digamos, há uma, como é que se diz? Há um cafrique, como está a cidadania moçambicana, em que o regime não respeita a Constituição. O regime se sente superior à Constituição, atropela a Constituição como quiser, porque temos tantas recomendações constitucionais, porque a recomendação constitucional é lei e tem que se pura e simplesmente cumprir. Mas estamos a ver em Angola o partido do sistema não respeita muita coisa, ela não respeita mais. Não é que estamos também perante uma situação semelhante àquela que vimos ou estamos a ver em Moçambique, o desrespeito total da lei constitucional? Como é que observas digamos, essa comparação, esse paralelismo? Claro que o desrespeito existe, e esse desrespeito é consequência da natureza do governo, né? Nós temos um governo autocrático, temos um governo que acima de si já não existe lei, portanto, a lei pode ser pisoteada ou interpretada para confortar interesses, mesmo quando se faz uma interpretação errada. Portanto, não interessa. É mesmo na base do princípio maquiavélico, os fins justificam os meios. Portanto, a autocracia que nós temos tem estado a fundamentar isso. Mas é preciso perceber que as autocracias não são combatidas em base legal, em algumas vezes, porque, como disse, a legitimidade de quem tem de fazer essa luta institucional, ou seja, a luta institucional é feita na base de quem tem a legitimidade. No caso, se nós formos a pegar a nossa Constituição e darmos alguma preferência aqui ao poder legislativo, nós teríamos a Assembleia Nacional. E está mais do que provado, nem aquele espaço é respeitado. Nem aquele espaço é respeitado. E só para fazer aqui uma conexão com uma questão muito concreta hoje, que aconteceu hoje, o debate de hoje, que é o facto de, no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência de Angola, figuras como Orne Roberto e Jonas Savimbi não são reconhecidas como heróis nacionais. E este não reconhecimento foi feito em sede da Assembleia Nacional. Quer dizer, até a Assembleia Nacional não é respeitada. Significa dizer que nós temos um regime, nós temos uma governação, um governo, cuja natureza vai produzir efeitos nefastos como estes. O cafrique que tu falas, muito bem, o desrespeito à Constituição, o desrespeito à soberania popular e, mais grave, o desrespeito à memória histórica dos angolanos, que é muito fundamental. Esse é muito mais fundamental ainda. O desrespeito à memória histórica, para não dizer a memória coletiva, porque todos nós sabemos, e ninguém nos pode mentir, por exemplo, que Orne Roberto e Jonas Savimbi empenharam-se na luta contra o colonialismo. Então, para vermos onde nós chegamos. E como fazia paralelismo com Moçambique? Eu acho que nós conseguimos chegar lá sim. Porque hoje por hoje, a maturidade cívica dos cidadãos cresceu consideravelmente. Alguma coisa tem estado a falhar, e eu acho que nos próximos tempos isso pode mudar o ciclo e o cenário. É o modo de enfrentamento da cidadania. A cidadania precisa ser enfrentada para ela ser expressiva. A cidadania não pode ser uma questão de convicção. Ela tem de ser, acima de tudo, uma convicção que me leva a participar. Isso é que os angolanos precisam entender. Porque há questões que resultam do meu compromisso cívico que elas têm que ser expressivas. E elas não precisam ser terceirizadas a nenhum outro partido ou a nenhum outro ator político. Porque sou eu o cidadão. São as minhas decisões que devem ser consequentes daquilo que vai acontecer no país. Portanto, se eu tenho o poder de decidir sobre o destino do país, a minha decisão tem de ser qualitativa, tem de ser à medida da minha consciência cívica de participação, sobretudo. Portanto, é aqui onde está o problema. E Moçambique conseguiu superar isso. A consciência cívica do povo moçambicano foi crescendo ao ponto de elas mesmas perceberem que não basta ser cidadão, que não basta participar. É preciso participar com qualidade
e defender o meu interesse cívico. E nós, apesar de termos uma sociedade, sobretudo jovem, que hoje ganhou uma consciência cívica, ainda falta participar com qualidade. Participar com qualidade tem consequências. Alguns poderão ser mortos, como aconteceu em Moçambique, ainda assim as reivindicações continuam. Outros foram presos, ainda assim as reivindicações continuam, porque perceberam a qualidade da luta deverá proporcionar a qualidade dos resultados que querem, que é a democratização do país, que é a instauração do governo democrático, que é o respeito à Constituição e às liberdades fundamentais. Isso é que nós precisamos promover. E esses diálogos, esses canais, ajudam muito, porque a maturação cívica, ela depende de muitos fatores. Como disse, e eu disse várias vezes, e tenho dito várias vezes, a cidadania não tem espaço de expressão. Se eu estiver na praça e perceber que os meus direitos ou de outro concidadão estão sendo pisoteados, eu tenho que fazer valer a minha cidadania aí. Tenho que fazer valer a minha voz aí. Portanto, ela não tem espaço de expressão, não tem espaço de expressão. E ela, por isso, não pode ter apenas uma convicção. Tem de ser uma convicção expressiva, uma convicção expressa, mas expressar com qualidade. Aí sim nós conseguiremos chegar. Vai demorar um tempo. Estamos há 50 anos depois da independência, continuamos a viver uma realidade do século XV, mas eu tenho a certeza que com aquilo que nós observamos em 2022, com algum reforço e com algum ganho qualitativo, nós poderemos nos próximos tempos não termos mais um regime autocrático para os próximos 50 anos. Não, mas isto tem que se continuar. Leva-me a lembrar, por exemplo, o sistema do apartheid que houve na África do Sul. Eu era muito pequeno quando via a resistência do povo sul-africano, mesmo com os abates que havia, eles não paravam de protestar, de lutar, de condenar, de fazer denúncias. O que está a acontecer em Moçambique? Muitos tombaram, mas a consciência política da cidadania cada vez mais alta, a resistência cada vez mais imponente, e mesmo também aconteceu nas outras paragens, nas Américas, não é? Nas Américas, aquelas lutas guiadas por Martin Luther King, Malcolm X e tantos outros. Portanto, eu penso que Angola vai conseguir defender o seu interesse. O povo angolano participou na guerra civil e por aí fora. Acredito que desta vez a guerra civil é o regime contra a cidadania. Não é mais partido contra partido, mas é quem está a governar e quem está a ser governado, porque o governado está a continuar a ser aldrabado, enganado, remandar a felicidade da cidadania é complicado.